O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza, que se classificou para uma histórica final, pela primeira vez na história do clube, uma final de uma Copa Internacional, e o Fortaleza mereceu a classificação. Agora a gente precisa falar que o Duílio vai terminar o seu mandado sem nenhum título no comando do Corinthians, e é claro que é merecido também, porque ele foi um dos piores presidentes da história recente do Timão. Nessa temporada foi eliminado na fase de grupo da Libertadores e ainda tem um risco de 35% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. Quero agradecer você que tá sempre aqui apoiando o nosso trabalho, apertando o botão do like, deixando o seu comentário aqui. Diz aqui pra mim, desde quando você segue o canal? Desde quando você acompanha os nossos vídeos aqui? Qual foi o primeiro vídeo que você viu? Você se lembra? Isso é difícil, né? O primeiro vídeo que viu é difícil, mas desde quando você assiste o canal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E você que tá chegando agora, você que tá agora pulsando de raiva, com vontade, é claro, de quebrar uma caneta de raiva? Pois é, porque o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana e você não é inscrito aqui no canal ainda? Se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ah, mas esse canal é um canal corintiano? Não, cara, eu sou São Paulino, mas esse canal é um canal de futebol, onde você vai ouvir falar bem e mal do seu time e bem e mal do meu time também, que esse ano ganhou Copa do Brasil. Me respeita, mas vamos voltar pro Corinthians e pro Duílio, que tem feito uma gestão desastrosa no comando do Timão. E tomara que, vencendo a eleição a oposição à situação no Corinthians, eles percebam que precisam mudar urgentemente tudo que estão pensando sobre o Corinthians. Primeiro a gente tem que dizer uma coisa: a derrota do Corinthians pro Fortaleza é justa, justíssima, cá entre nós, torcedores. Não, vamos bater a real na mesa aqui agora, tá? O Corinthians é um time que tem feito besteira atrás de besteira sob a gestão do Duílio, o que é completamente o oposto do que tem feito, claro, o Fortaleza. O Fortaleza vem numa gestão excelente, meu amigo, mas excelente. O Fortaleza tem um time que é uma base há muito tempo. O Vojvoda deu continuidade no trabalho do Rogério Ceni com maestria. É um cara que tá há 3, 4 anos dentro do Fortaleza, acho que 3 anos no Fortaleza, e vem fazendo um excelente trabalho. Tem uma continuidade, recebeu proposta de outros clubes, se não estou enganado, até mesmo do Corinthians, e recusou para permanecer e continuar fazendo esse bom trabalho. Um time base, tudo muito certinho, e aí de repente perder pro Corinthians, que é essa bagunça, é injusto. O Corinthians poderia ganhar no peso da camisa, que aí, pô, Fortaleza, desculpa, mas não tem como colocar na mesma página a tradição Corinthians-Fortaleza. Fortaleza tem sua história, tem sua torcida, passa por um momento excelente, legal, mas Corinthians é Corinthians. Só que é claro que tudo que o Corinthians vem fazendo de caca na temporada tem que ter um preço, irmão. Tem que ter um preço, não dá pra ser de graça. Gente, eu quero falar com vocês, vamos pensar aqui, ó, o Duílio, tá? O Duílio foi eleito presidente do Corinthians em 2020 pra comandar no triênio 21, 22, 23. E o Duílio conseguiu... Por que eu tô falando do Duílio, gente? Eu não vou falar do time do Corinthians, que é horroroso, porque quem montou esse time foi o Duílio. Sim, o Duílio que escolheu o diretor de futebol, o gerente de futebol, treinador. A culpa é da diretoria do Corinthians. Sim, é claro que também o Alessandro tem a sua parcela de culpa, que os diretores do Corinthians têm lá a sua parcela de culpa, todos sob o guarda-chuva, né, a gestão do Duílio. E cara, é por isso que eu vou falar dele. Eu não vou falar do Corinthians, do Yuri Alberto, que errou um gol cara a cara, porque o Yuri Alberto, ele é isso aí, pô. Ele já fazia isso no Internacional. Você acha que no Inter, para quantos gols ele errava pra ele fazer cada um que ele fez? Durante o jogo ontem, o meu amigo santista, o Vitão, falou assim pra mim: o Yuri Alberto é isso aí. E é exatamente, o Yuri Alberto, desde que ele tá no Corinthians, ele é isso. 2022 ele fez bastante gol, né, na parceria com o Roger Guedes, comandado lá com o VP. Fez 22 gols, se eu não tô enganado, 23 gols. Mas quantos ele perdeu? O Yuri Alberto é exatamente isso. Então eu não vou culpar o Yuri Alberto. Eu não vou culpar o Romero, que saiu cara a cara também e dominou a bola, foi pra linha de fundo pra perder o ângulo pra depois chutar. E o Romero é isso. Por que o Romero tá no ataque do Corinthians? Então eu quero falar sobre quem é culpado de verdade. Sobre o Duílio, que quando assumiu a presidência do Corinthians, o treinador era o Mancini. E eu concordo com vocês que o Mancini não é um treinador que vinha fazendo um trabalho
bom no Corinthians. E ele chegou, o Mancini já tava lá e ele decidiu que ia tirar o Mancini e trouxe o Silvinho. Um cara sem experiência como treinador, mas ele quis apostar no Silvinho. Eu não vou dizer que ele tá certo nem que ele tá errado, ele simplesmente tentou. Talvez eu tentaria também. O cara que tem identificação com a história do Corinthians, fez um monte de curso, se preparou, o Corinthians passando por uma reformulação, vou apostar no Silvinho. Ele apostou no Silvinho e não bancou o Silvinho. Pelo contrário, o Silvinho foi transformado em piada, queimado pela mídia, a torcida também não gostou muito das coisas que o Silvinho fazia, o modo como ele agia, e o Duílio não bancou o cara, não teve pulso firme pra manter o Silvinho até o final do trabalho. Até aí tudo bem, pode acontecer. Só que foi o mesmo Duílio que foi lá se humilhar pra trazer o Vitor Pereira, que fez um trabalho comum, não foi excepcional o trabalho do Vitor Pereira. Se o trabalho dele fosse excepcional, ele tinha ganho algo, ele não ganhou nada. Pelo contrário, ele só fez a torcida do Corinthians de babaca, dizendo que, enfim, ele tava saindo por causa da sogra. Pra que mentir? Ele mentiu, porque depois ele foi pro Flamengo. Esse episódio todo mundo já tá cansado de saber, e o VP tem o erro dele, mas o erro maior, eu acredito que tenha sido do Duílio, de colocar o Corinthians de joelho e à mercê de um treinador que não ganhou nada, velho. O Corinthians não fica assim pro Tite, imagina pro VP, pelo amor de Deus, né? Mas o Duílio resolveu inovar de novo e trouxe então quem? O Lázaro. Pois é, o Lázaro que era scout, né? Não tinha nada a ver ali, análise de desempenho, e trouxe ele pra ser treinador de futebol. Tem história no Corinthians. Pô, o pai dele foi ídolo do Timão, então tudo dá pra entender. Mas agora eu te pergunto, cara, e aí depois de tão pouco tempo ele demite o Lázaro, coloca o Danilo pra dirigir o time no Clássico e depois traz o Cuca contra todos os conselhos que ele recebeu, porque ele sabia que a pressão ia ser gigantesca. E a pressão foi tão gigantesca que ele demitiu o Cuca depois de 2 semanas de trabalho. Mas aí ele trouxe o Luxemburgo, já sabendo tudo o que se dizia do Luxemburgo na mídia. Que o Luxemburgo, ele é ultrapassado, o Luxemburgo ele tá falando mal em coletiva, tá fazendo algumas coisas assim. Tudo que o Luxemburgo fez, todo mundo já esperava do Luxemburgo. Um trabalho mediano que é revelar jovens talentos e o Corinthians não tinha dinheiro e era isso. E ainda assim ele mandou o Luxemburgo embora, porque o Luxemburgo empatou numa Copa Sul-Americana dentro de casa com o Fortaleza, que tinha mais time, e ele decidiu, falou assim, olha, não tem condições de manter isso o Luxemburgo. Ele priorizou a Copa Sul-Americana como jogadores com muita experiência, como por exemplo Cássio, Gil, dizendo a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro, esquecer esse negócio de Sul-Americana. Mas o Corinthians queria, porque queria a Sul-Americana, sabe por quê? Porque o Duílio precisava sair do Corinthians como campeão de alguma coisa, não é verdade? Então foi lá, manda o Luxemburgo embora, traz o Mano Menezes pra dar resposta pra torcida, pra dizer, olha, a gente até tentou o Tite que tava livre no mercado, mas ele que escolheu o Flamengo. É claro que o Tite escolheu o Flamengo, meu irmão. Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Olha a situação do Corinthians. Não tem como o Tite vir pra estragar a história dele. O Tite não veio pro Corinthians justamente porque o Tite gosta do Corinthians. Ele vai chegar agora a assumir o time nessa situação pra ele ser xingado pela torcida, pra ele sair como burro, pra ele sair como, enfim, o vilão da história, servir de escudo pro Duílio? Não há a menor condição, né, gente? Se o Corinthians tivesse a mesma paridade de condições que o Flamengo, ou até um pouco menor, mas enfim, é o Corinthians, acho que o Tite toparia voltar. Mas pra esse Corinthians, pra esse jeito que o Duílio deixou o time... O Duílio tá entre os 3 presidentes da história que mais trocou de treinador, porque ele contratou o Mano Menezes, que a gente já sabe o tipo de trabalho que vai entregar no Corinthians também. Mas é pior, porque ele fez um contrato com o Mano Menezes até o final de 2025. Ele só tem mais 2 meses de mandato. Pois é, esse é o tipo de gestão do Duílio. Porque ele não tá preocupado com o Corinthians. Vamos supor que o candidato da oposição, o Augusto Melo, vença, já disse que o Mano não era o nome pra ele. Daqui 2 meses o Augusto Melo não tá feliz com o Mano, manda o Mano embora. O que acontece? Pois é, o Corinthians vai ter que pagar essa dívida. O Duílio disse que não tá nem aí pra isso, que ele é o presidente e ele quem decide. E eu te pergunto, cara... Ele decide o quê? O que ele quer ou o que é melhor pro Corinthians? Nesse caso, foi o que ele quis, sem se importar se daqui 4 meses o novo presidente, que pode ser da situação ou oposição, vai ou não mandar o Mano embora. Mais uma vez, o Duílio fez uma cagada. Aí você vai me falar assim, poxa, mas essas foram só coisas de treinador. Isso acontece, presidente aqui no Brasil troca treinador mesmo. E as contratações que ele fez pro Corinthians? Ele pegou um Corinthians horroroso, tá? Um Corinthians que era muito ruim. Olha o time do Corinthians em 2020. Eu não vou ficar falando o nome, pra ficar falando o nome de cada jogador, mas assim, o Corinthians era muito ruim. Vou dar um exemplo, o armador do Corinthians era o Casares. Não me dói falar esse nome. Então, o Casares era o armador do Corinthians. O Corinthians tinha o Jô no ataque, o Jô tá aposentado, mas você vê, não teve uma reposição. Então, só pra você ter umas ideias. Ele trouxe o Renato Augusto, bacana, conseguiu repatriar o Renato, foi importante pra esse time, né? Foi ele também quem trouxe o Roger Guedes, naquele tipo de contrato em que o Roger Guedes já deixou combinado, olha, chegar a proposta eu saio. É aceitável, né? Pois é. Também foi ele, a questão do William, vocês lembram? Pois é, o William ficou por aqui, teve pressão, saiu. Também foi na gestão do Duílio, pois é.
Ah, mas teve mais. O Maicon, que era uma oportunidade de mercado, tem a questão lá toda do conflito na Ucrânia, fazia sentido trazer o Maicon. Pois é, não tá jogando nada, mas faz parte. Foi ele também quem fechou com o Juliano. Pois é, o Juliano com a perna pesada, não tem jogado muito bem, né? Tá bastante tempo no Corinthians sem entregar nada, o Juliano também, né? Gestão do Duílio. Ah, o Balbuena também, foi ele que concordou em deixar trazer também o Balbuena, toda a questão do conflito, não jogou bem também, voltou, né? Quase até estragaram a imagem de um cara que já foi ídolo do Corinthians, voltou o Balbuena. Tem o Fausto Vera também, que veio por um bom dinheiro, e é um jogador que, enfim, não tá num bom momento também, o Fausto Vera tá mal, né? Não tem entregado, foi na gestão do Duílio. Ah, tem a volta do Romero também, foi na gestão do Duílio. Ah, tem o Barleta também, que é uma revelação que o Corinthians trouxe do São Bernardo, mas aí resolveu não utilizar, porque trouxe o técnico Vanderlei Luxemburgo, que achou que ele não era bom. Ele até tem jogado na Série B a mesma coisa que ele jogava no São Bernardo. Um jogador mediano, com potencial para evoluir, mas o Corinthians resolveu não utilizar. Nem pagou, né? Só repassou pro Ceará. Ah, mas teve o Rojas também, que é uma operação milionária, vai ficar por um bom tempo no Corinthians, e é um jogador que tem histórico de lesão. Ele veio por conta do Renato Augusto, né? Que também tem um histórico de lesão. Gestão do Duílio. Você percebe que a gestão impopular que o Duílio diz que ele tá fazendo, que é de colocar as contas em ordem, tem um monte de contratação de jogador medalhão que ganha bem, custa pro Corinthians, e não são situações que vão resolver o problema do Corinthians, como por exemplo a negociação onde um monte de jogador importante da base foi embora para trazer o Yuri Alberto, que é um jogador bem contestado. Valia tudo isso mesmo? O Corinthians tinha condição de fazer um investimento desse tamanho por um jogador que, tudo bem, passa por um mau momento, não quero botar a culpa no Yuri Alberto, a culpa é do Duílio, que investiu tanto num jogador. Dá pra você apostar todos os ovos numa cesta só? E é bom nem falar sobre a questão da Taunza, né, e o Paulinho. É melhor nem falar, né? Você pode olhar essa temporada do Corinthians com olhos bem positivos, como por exemplo, o Corinthians foi semifinalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana contra todas as expectativas. Mas o olhar do corintiano precisa ser que o Corinthians nessa temporada foi eliminado na fase de grupo da Libertadores e ainda tem um risco de 35% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão. Eu não acho que o Corinthians seja rebaixado, mas não por mérito do Corinthians, e sim porque os concorrentes são muito piores que o Corinthians. E olha que para fazer isso tem que ter mérito, viu? O Corinthians tem bons jogadores, tem bons valores, como por exemplo, Renato Augusto é bom jogador, Yuri Alberto, por mais que você cornete, diga qualquer coisa, a questão é que ele não vale o que foi pago, o investimento que o Corinthians fez, mas é um jogador que jogaria em 14 de 20 clubes da Série A sem discussão. Não vai cair, mas também vai terminar esse ano com um ano desastroso, não tá na próxima Libertadores, talvez nem consiga a vaga para a Copa Sul-Americana, e o Corinthians corre um sério risco de ficar fora da Copa do Brasil da próxima temporada. É preciso ver como que vai terminar tudo, porque tem a questão de liberação de vagas, né, onde cada um vai terminar, para ver se o Corinthians tem ou não vaga na próxima Copa do Brasil. Essa é a gestão do Duílio, renovação e transparência. É realmente um orgulho para fiel ver o que o Duílio fez sob o comando do Corinthians. Eu não vou falar aqui se o Duílio fez uma gestão financeira boa, se ele abaixou ou reduziu dívida, porque eu não entendo nada disso. Eu entendo realmente do que a gente vê no futebol. O que eu vejo no futebol que o Duílio fez foi ruim. E eu te pergunto, foi tão ruim o que ele fez no futebol? Tão ruim? Se a gente for comparar e for ver assim, mas melhorou quanto o Corinthians financeiramente? O próximo presidente do Corinthians, de situação ou oposição, vai pegar uma situação melhor? Porque, pelo que eu me lembro, foi também na gestão do Duílio que o Corinthians sofreu o transfer ban do Bozelli. Pois é, quase não deu para registrar os reforços, né? Essa foi a gestão do Duílio. O Duílio, pra mim, é um dos piores presidentes da história do Corinthians. E, velho, eu nem sou corintiano, mas esse cara não pode ser presidente do Corinthians. O Rueda não pode ser presidente do Santos. E o Casares, eu só vou poupar um pouquinho, porque venceu uma Copa do Brasil, trouxe alguns ídolos, parece que equilibrou as contas, mas a dívida ainda tá alta. Então, assim, realmente, os caras que estão gerindo o nosso futebol, cara, só o Palmeiras que sobra. O restante é um bando de incompetente que não devia jamais ousar sentar nas cadeiras das instituições que eles representam. Nossa, falei bem? Instituições que eles representam, agora sim, com dicção profissional. E aí, meu irmão, o que é que você acha de tudo isso? Você concorda comigo que o Duílio foi um desastre como presidente do Corinthians? Qual que é a tua opinião? Ou você concorda com o Neto? O melhor presidente! Não, não dá. Não rola, né, gente? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. Dá um like nesse vídeo e manda ele para aquele seu amigo que fica botando a culpa no Yuri Alberto. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.